Olá! Atualmente o termo arquétipo está muito em alta, mas afinal, o que será que é isso? Será que tudo que há no universo é um arquétipo? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e antes de dar continuidade a essa série que fala sobre arquétipos, eu gostaria então de falar aqui, compartilhar com vocês alguns pontos de vista que eu fui desenvolvendo a partir dos meus estudos. Eu não sou uma especialista, não sou formada em nenhum campo que lide especialmente com arquétipos. Então, tudo que eu compartilhar aqui foi com base em estudos de cursos, de livros, e é a minha percepção. Você é livre para criar as suas próprias percepções, certo? Bom, sob o meu ponto de vista, arquétipos são energias primordiais que antecedem a criação do próprio universo. Antes de existir toda essa realidade material com a qual nós lidamos, nós já tínhamos esses moldes primordiais em forma de energia. E esses moldes referem-se a características da nossa consciência, a móveis, a animais, né? Tudo que há tem uma energia e essa energia foi criada antes de virar matéria, certo? Então, as características arquetípicas de tudo que há faz com que nós possamos reconhecer algumas personalidades, né, alguns aspectos da personalidade, ou alguns objetos antes mesmo de saber o que é, porque nós já temos essa referência arquetípica vibrando a nível de energia. Isso é muito forte, porque todos estamos interligados a nível de energia. Então, antes mesmo de ter essa consciência palpável, né, de saber, de obter uma explicação, muitas vezes nós já sabemos, por exemplo, como utilizar um objeto sem nunca ter utilizado o objeto, porque nós temos essa percepção sensorial energética a partir da informação arquetípica que foi emanada antes mesmo desse objeto vir a ser real, certo? Bom, a partir desse ponto de vista, algumas pessoas nomeiam, né, consideram arquétipos alguns elementos, como por exemplo animais de poder, e algumas pessoas consideram que não. Mais uma vez, como eu disse, eu vou trazer o meu ponto de vista. Bom, eu entendo que arquétipo seria um conjunto de percepções que fazem parte de um determinado fator, de uma determinada postura que nós possamos ter. Por exemplo, nós temos o arquétipo do pai ou o arquétipo da mãe, ou seja, um pacote de características que nós entendemos como sendo referentes, né, como sendo características apropriadas de um pai ou de uma mãe. Quando uma pessoa sai dessas características, ou seja, ela age de uma forma diferente dessas características, aí cria-se aquela dualidade de achar que a pessoa não é um bom pai, ou não é uma boa mãe, ou está fora do convencional, porque saiu desse pacote de percepções que nós atrelamos à figura da mãe, por exemplo. Entendem? Então, esse pacote de informações sensoriais, ou seja, que nós não podemos definir especificamente, a meu ver, é um arquétipo, ok? Nós temos os animais de poder, que são muito utilizados no xamanismo. Então, quando esses animais são trazidos para a nossa vida, né, ou porque nós encontramos com esses animais, ou porque passamos a utilizar essa simbologia do animal na nossa vida, ou porque em uma meditação ele aparece para nós, enfim, nós trazemos a energia desse animal para a nossa vida. Alguns consideram, então, somente que é um animal de poder, e alguns consideram que é um arquétipo. No meu ponto de vista, os animais de poder também são arquétipos. Por quê? Porque houve essa criação de características, esse pacote de características associado a um animal antes da sua criação, certo? Então, o leão, ele é sempre um leão, né? Nós olhamos e sabemos que é um leão, mesmo que haja diferentes leões aí pelo mundo, né? Isso é um exemplo, entendem? Um passarinho, nós sabemos que é um passarinho, porque existe um pacote ali de informações associadas àquele passarinho. Então, no meu ponto de vista, são arquétipos e são animais de poder. Algumas linhas de estudo consideram somente animais de poder. Nós temos os mitos, né? Então, os mitos gregos, os mitos romanos, que alguns consideram arquétipos. Inclusive, eu fiz um curso que falava sobre isso. Algumas pessoas não consideram arquétipos, porque os mitos são histórias criadas para explicar um pouco melhor o conteúdo psicológico que nós carregamos ali no nosso subconsciente. Então, ele traz uma informação que pode nos ajudar a ter um entendimento maior sobre a nossa própria vida. Então, por serem mitos, né, que foram criados, tem uma energia muito forte, muito poderosa, porque as histórias contadas e recontadas criam um campo de energia, e esse campo de energia é uma informação que nós podemos ou não acessar,
Alguns consideram que são arquétipos e alguns consideram que não, porque não foram, digamos assim, não antecederam essa criação do universo, certo? Temos também as consciências, ou seja, aquelas pessoas que existiram, realmente passaram pelo mundo, né? E criaram uma energia, né, um campo de energia tão poderoso, uma informação tão poderosa, que se nós acessamos esse campo de informação, nós podemos também trazer essas características para o nosso próprio campo. Para ficar mais claro, mito, por exemplo, Afrodite, já falei sobre isso aqui no canal, né? Falei arquétipo da Afrodite. Então, a Afrodite seria um mito, ou seja, não é palpável, nós não tivemos o relato da existência material da Afrodite, certo? Então, é uma consciência mitológica. Temos a Cleópatra. A Cleópatra, ao contrário, ela realmente fez parte da história material. Ela existiu no plano material, né? Por exemplo, Jesus, né, existiu no plano material. Então, não são mitos, são histórias reais que fazem parte também da nossa energia e são consciências muito poderosas, entendem? Então, eu quero trazer essas perspectivas para que vocês entendam. Tem o arquétipo, tem o animal de poder, tem os mitos e tem as pessoas que representaram consciências muito poderosas. E essas consciências estavam debaixo de características arquetípicas que antecederam a criação do universo, certo? Bom, a partir do momento em que você entende, então, cada setor ali, cada aspecto, né, que você possa aí, trazer para a sua vida, né, os próprios símbolos, né, os símbolos também têm uma energia arquetípica, porque eles têm uma combinação ali energética única que passa uma informação para o nosso campo energético, de forma que nós podemos utilizar esses símbolos de uma forma saudável e consciente, ou não saudável ou inconsciente. De qualquer forma, a energia está impactando no nosso campo. O que é importante que vocês entendam a partir dessas percepções? Por exemplo, as cartas de tarô trazem muitos símbolos e esse conjunto de símbolos passam uma informação. O livro O Caminho do Tarô fala muito bem sobre os símbolos que fazem parte de cartas de tarô. Por exemplo, né, se eu tenho o símbolo de uma espada, ela me remete à corte, ao pensamento, ao racional, à delimitação de espaços, à delimitação dos seus próprios limites, ou o que é necessário tirar da vida, cortar da nossa vida, entende? Então, também tem uma informação. Bom, a partir dessas perspectivas, o que é importante que você saiba, né? Que, independente se você coloca essa nomenclatura de arquétipo ou não, a partir do momento em que você estiver utilizando um símbolo, um animal de poder, uma consciência ou um mito, você estará trazendo essa energia para o seu próprio campo energético. E sempre se ressalva muito que a energia desses recursos não é positiva e nem negativa. Tudo que há no universo não tem essa conotação dual de positivo e negativo. Isso é ruim ou isso é mal, isso é bom ou isso é mal. Essa conotação dual é dada por nossas percepções, pelo filtro das nossas percepções. Mas é importantíssimo que você conheça essas características da consciência para, a partir do momento em que você trouxer para a sua vida, perceber quais são os impactos que essas consciências irão trazer, porque são energias poderosas, especialmente porque essa energia ela vai sendo reforçada ao longo do tempo. E quanto mais se fala sobre isso, mais se utiliza conscientemente essa energia, mais força ela ganha. E isso é mais forte do que a nossa própria energia. Então, é preciso ter muita consciência, muito cuidado na hora de trazer uma energia para a nossa vida. Simplificando bastante, por exemplo, se eu vejo uma pessoa e eu gostaria de ter a vida dela, ou eu gostaria de ter uma pessoa que eu acho que é adequada para a minha vida, eu estou trazendo a energia dessa pessoa, mesmo que ela não seja um símbolo conhecido, eu estou trazendo a energia dessa pessoa para a minha vida. Então, a partir do momento em que eu trago essa energia para a minha vida, eu não consigo filtrar o que é bom, o que eu considero que é bom ou não. Eu trago o pacote de energia completo. E aí eu preciso lidar com aquilo que talvez não seja tão desejado, entendem? Por quê? Porque dentro de nós existe o conteúdo do subconsciente, onde nós soterramos diversos aspectos que nós rejeitamos ou que nós não consideramos adequados.
E esses aspectos, eles podem vir junto com essas consciências sem que nós nos dermos conta disso, né? Nós queremos só ficar com os aspectos que nós consideramos gostosos, digamos assim, né? Se você escolhe, por exemplo, um arquétipo de poder, ou um animal de poder, ou um símbolo de poder, e você quer trazer ele para a sua vida, você só quer o quê? Prosperar, poder comandar um time, mas você não vê que às vezes você precisa ser muito racional, que às vezes você precisará trabalhar mais do que você está acostumado, sair da zona de conforto, ter ideias diferentes, colocar em prática ações que antes você não estava colocando em prática, porque nós tendemos à zona de conforto, entendem? Tem esse outro lado, ou eu posso ter uma resistência inconsciente a ganhar mais dinheiro, ou eu posso ter uma referência da minha infância de que poder não é bom, né? Eu vi ali o pai ou a mãe agindo com poder, sendo autoritário e machucando outra pessoa, no meu ponto de vista, na minha percepção, porque isso não acontece, estamos somente interagindo e aprendendo, mas se eu tenho essa percepção, eu vou resistir a essa energia e isso vai começar a causar uma série de dores e sofrimentos para que eu possa mudar as minhas percepções básicas sobre a questão do poder. E poder, então, exercer esse poder de uma forma equilibrada, harmoniosa e justa, entendem? Então, são tantos aspectos que envolvem a utilização consciente de um arquétipo que realmente não é uma brincadeira, certo? Independente se é uma energia primordial, se é um animal de poder, se é uma consciência, se é um mito, se é um símbolo, ok? Então, eu quis trazer esse vídeo para que você tenha essa percepção, essa consciência de que tudo tem uma energia, independente da nomenclatura, de se dizer que é arquétipo ou não é arquétipo, tudo no universo tem uma energia, passa uma informação, reverbera no nosso campo energético e mexe com as nossas próprias características. Sejam elas características que nós precisamos desenvolver, sejam elas percepções que nós precisamos revisar e transformar de forma a trazer o nosso sistema de volta ao equilíbrio. Então, é preciso, assim, prestar muita atenção naquilo que nós trazemos para a nossa vida, inclusive pessoas, objetos, decoração, porque o ambiente impacta o tempo todo na nossa energia, isso é muito bem explicado no curso de Feng Shui, né? Então, é preciso prestar atenção nisso e é preciso estar consciente de que talvez você precise lidar com as suas limitações para poder transformar essas limitações e aí sim criar um impacto favorável na nossa vida, certo? Mais uma vez eu reforço, essas energias não têm por si só uma força positiva ou negativa. Isso nasce do ser humano que tem essa característica dual, né, de bem ou mal, de certo e errado. E quando essa energia bate nessas nossas características é que começa aí o trabalho interior, muitas vezes precisando transformar e realizar às vezes grandes transformações que nem sempre a pessoa está pronta para abraçar na sua vida. E lembro que eu realizo mapas personalizados a partir do tarô e também atendimento individual com o tarô para desenvolvimento da autoconsciência. O link está na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!